Você já ouviu falar de alguém que passou por uma situação de dívida, ou essa dívida cresceu rapidamente em pouco tempo? Às vezes passaram alguns meses ou um ano e a dívida já dobrou de valor, ou até mais. Como é que uma mudança de 1, 2% e uma taxa de juros ao mês pode fazer tanta diferença? Você sabe o que são juros simples e juros compostos? A gente vai ver aqui o que são os juros e o seu processo de cálculo, a chamada capitalização ou descapitalização dos juros. Vamos ver como que a gente faz para achar esse valor de uma dívida lá no futuro. Quanto que eu vou acabar devendo lá no futuro de acordo com uma determinada taxa. Se você não entende muito de matemática, não se preocupe. A gente vai utilizar operações básicas aqui, como soma, multiplicação, divisão, potência. Assista a nossa aula e veja se você consegue acompanhar. Se você não conseguir, eu recomendo que você dê uma olhada nos vídeos da Khan Academy, para você poder aprender conceitos mais básicos de matemática. Nós também vamos trabalhar com planilhas. Você pode utilizar o Excel, se você tiver, ou algum recurso similar e gratuito, como o Google Planilhas. Eles são muito semelhantes. Eu vou dar uma visão geral do uso de planilhas para que você possa acompanhar a sequência das aulas. E aí, vamos lá? Olá, vamos iniciar então o nosso assunto de juros simples e juros compostos. Nossos objetivos aqui são permitir que você compreenda o valor do dinheiro no tempo, a diferença no cálculo dos juros simples e juros compostos, algumas aplicações, principalmente que você entenda aí essas aplicações em situações práticas do seu dia a dia. Qual que é o conceito então de juros, né? O conceito de juros está baseado na ideia de que o dinheiro tem um valor no tempo. Imagine que eu vou pedir para você R$ 1.000 emprestado. E eu posso chegar para você e falar assim, olha, você me empresta R$ 1.000 hoje e daqui 12 meses eu vou te devolver R$ 1.000. Possivelmente você não faria esse acordo comigo. Um dos principais motivos para você não fazer esse acordo comigo é porque você vai estar deixando de consumir, ou seja, de usar esses R$ 1.000 hoje, e eu vou estar usando os seus R$ 1.000 hoje. E você só vai poder usar isso daqui a 12 meses, quando eu devolver os R$ 1.000 para você. Então, existe um custo desse dinheiro, um custo de oportunidade. Quer dizer, você está abrindo mão de alguma coisa no momento que você oferta aquele recurso para alguém. E se você recebe o recurso de alguém, esse alguém está abrindo mão de alguma coisa. Existem outros fatores também. Você pode, por exemplo, pensar assim, olha, talvez o Marco ele não seja um bom pagador, ele já está muito endividado. Então, existe uma chance de eu não receber esses R$ 1.000 de volta daqui a 12 meses. Então, existem outros fatores, mas o principal deles, que reflete no custo do dinheiro, é justamente esse custo de oportunidade perdida. Tá? Então, quando a gente pensa em juros, esse é o conceito principal. É como se fosse a remuneração do dinheiro. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? O trabalho, eu vou receber de remuneração o salário. Se eu tenho uma terra e um imóvel, eu recebo de remuneração o aluguel. Então, essa lógica aqui para aluguel e os juros, né, que é o custo do dinheiro, é muito parecido. Olha, se eu tenho um imóvel e eu vou alugar esse imóvel, eu não vou poder usar esse imóvel. Uma outra pessoa vai usar o imóvel no meu lugar, né? E eu vou receber uma remuneração por isso. Em algum momento eu vou receber o imóvel de volta, mas enquanto ele está alugado, eu não posso habitar nele, né? Então, eu tenho um custo aí de abrir mão de habitar nesse imóvel. Então, os juros, é importante que a gente entenda isso, é como se fosse um aluguel do dinheiro, o preço do aluguel do dinheiro. Depois que eu empresto o dinheiro para alguém, eu vou receber esse dinheiro de volta. Então, se eu emprestei ou se você me emprestou 1.000, eu vou pagar 1.000 de volta para você, né? Mas você espera também ser remunerado pelo fato de você de você abrir mão desses R$ 1.000, tá? E aqui tem também a questão de capacidade administrativa, né? Então, se eu sou um empreendedor, aí eu vou desenvolver algum tipo de empreendimento, eu espero ter um resultado, por isso a remuneração, o lucro dessa capacidade administrativa. Mas então, o fator determinante aqui é sempre a questão do tempo. Quer dizer, o tempo passa e eu estou abrindo mão desse dinheiro em determinado tempo.
Tá? Então, quando a gente pensa em juros, a gente está pensando nisso, do valor do dinheiro no tempo, ou nesse custo de oportunidade. E então, como é que eu faço essa conta? Essa conta é chamada de capitalização ou descapitalização. Quer dizer, o processo de eu colocar o custo do valor do dinheiro no tempo dentro daquela operação. Então, eu vou capitalizar, eu vou colocar esse custo ou eu vou tirar esse custo, eu vou descapitalizar. Tá? A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. E aí, para fazer isso, eu tenho que partir de alguns pressupostos. Por exemplo, eu preciso considerar um período específico. Olha, eu vou fazer essa conta, essa capitalização, essa descapitalização, considerando um período dia a dia, eu vou considerar semana a semana, mês a mês, ano a ano. Tá? Então, o mais comum, por exemplo, é a gente ver lá uma taxa que é ao mês, 2%, 3% ao mês. Tá? Mas será que aquela taxa ali, quando é feita a cobrança uma vez no mês? Ou é considerado a cobrança diariamente? É feito o cálculo proporcional diariamente. Então, a gente vai ver, vai entender um pouco isso mais adiante também. Mas o que eu quero deixar claro aqui nesse momento é que eu preciso partir de um pressuposto. Quer dizer, vou ter uma série, isso aqui é chamado, né, uma série finita e discreta. Né? Então, ele tem um momento específico onde é feito esse cálculo de capitalização ou descapitalização. Tá? Então, nós vamos ver essas duas formas aqui, tá? Que são a simples e a composta de fazer esse cálculo da capitalização. Tá? Existe também a forma contínua, né? Mas isso eu não vou entrar nesse detalhe porque não é tão utilizado assim na prática e no dia a dia. Então, o que seria a forma de fazer essa conta chamado juros simples, tá? Como é que eu vou fazer essa conta? Ó? Vamos supor, naquele exemplo dos 1.000 lá, vamos considerar que eu tenho uma taxa de 10%, tá? Então, esse I aqui vem de interest, né? Então, eu vou colocar aqui 10%. Vamos considerar que a taxa foi de 10% em um ano, tá? E foi R$1.000 que eu tomei emprestado. Esse R$1.000 é o P, que vem de presente ou valor presente. Às vezes a gente pode ver o termo VP também, tá? Foi R$1.000, naquele exemplo que eu estava falando. Né? E o período aqui, o N a gente sempre usa como referência para período, ele é de uma vez, que é um ano. Aí é só eu fazer essa conta aqui, ó. Então, é 10% vezes 1.000 vezes 1. Isso aqui, evidente, vai dar um juros. Então, esse juros aqui, ele seria igual a 100, né? Que 10% de 1.000 é 100. Basicamente, é isso aí. Quanto que eu pagaria de juros se eu estivesse fazendo essa conta na forma de capitalização simples, tá? Capitalização simples. Seria dessa forma. Aqui eu calculei o tanto que eu pagaria de juros. Então, juros, como a gente falou, é só o preço do dinheiro. Eu também tenho que devolver o que eu peguei emprestado. Então, eu peguei emprestado os 1.000, eu tenho que devolver os 1.000 mais os juros. Justamente o que a gente está vendo aqui ao lado. Então, o valor, esse F aqui vem de futuro, né? O valor que eu vou ter que pagar lá no futuro, daqui a um ano, vai ser o valor que eu tomei emprestado, mais esses juros que eu acabei de calcular. Ou seja, eu teria que devolver lá no futuro 1.100. Tá? Então, aqui é uma outra forma de apresentar a mesma coisa. Então, essa é a forma de cálculo chamada juros simples. Aqui tem mais um exemplo. Então, um cidadão aqui ele pede emprestado 1.000 num banco, vai pagar em 2 meses com juros de 7% ao mês. Então, como é que eu faria essa conta? Qual que seria o valor futuro, né? Quanto que ele teria que devolver no total lá na frente, depois de 2 meses. Então, vai ser aqui 1.000 vezes 1 mais a taxa que eu estou tirando do percentual. Então, vai ser 0,07, né? Isso aqui é igual a 7%, que é o mês, tá? E o período aqui, que é 2 meses, tá? Então, tem aqui 2 meses. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 1.140, então. Agora, como que é o cálculo dos chamados juros compostos ou a capitalização composta? Que é o que na prática é mais utilizado nas operações. É o chamado juros sobre juros. Tá? E aqui, para demonstrar essa situação, primeiro só destacar a fórmula aqui, né, que
diferente do juros simples, onde eu multiplicava pelo número de períodos, aqui o número de períodos é exponencial. Tá? Então, isso aqui vai causar aquele efeito de bola de neve, né, que a gente chama, aquela coisa que vai crescendo muito rapidamente ao longo do tempo. Tá? Mas qual que é a lógica aqui? Antes de mostrar esse exemplo, eu quero abrir uma planilha aqui para vocês. Acho que vai ficar bem claro isso aqui. Então, nessa planilha, eu estou mostrando os juros simples e os juros compostos, e eu vou mostrar aqui o cálculo dessas duas formas diferentes, tá? Então, só para dar uma introdução rápida no assunto de planilha, isso aqui é uma planilha do Excel, mas você pode utilizar, por exemplo, a planilha do Google Planilhas, que é praticamente a mesma coisa. Então, só para mostrar para você a lógica do funcionamento da planilha, ela funciona com base nas células. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a célula G2. Né? Eu tenho colunas, que são as letras, e as linhas, que são números. E aí, eu posso fazer relações entre essas células. Por exemplo, se eu colocar aqui nessa célula 5 e nessa outra aqui 10, e aqui na célula de baixo eu posso utilizar alguns comandos. Né? Por exemplo, que eu vou colocar igual, eu vou somar essas duas células aqui, ó. Então, ele vai dar o resultado. Tá? Então, só para você entender essa coisa básica da planilha eletrônica, que é essa relação entre as células. Eu vou usar isso aqui em muitos momentos no nosso curso. E eu também vou utilizar algumas funções que elas fazem as contas automaticamente para nós. Então, eu não preciso digitar fórmulas, decorar as fórmulas. A planilha eletrônica ela já faz as contas de matemática financeira para nós. Eu só preciso entender quais que são os componentes, os itens do problema que eu tenho, tá? Mas isso a gente vai, ao longo do curso, a gente vai vendo mais exemplos e você vai ficando mais familiarizado aí com isso também. Mas vamos lá então, juros simples e juros compostos aqui. O que eu estou mostrando aqui para vocês é mês a mês, considerando aqui um período de 10 meses e uma taxa de 5%, tá? Então, uma taxa de 5% aqui, como que se iria alterando esse valor da dívida que eu tenho. Então, aqui eu peguei 100 e quanto que eu teria que pagar lá no final do mês 12, considerando que os juros é 5% ao mês. Tá? Então, eu estou mostrando aqui dos primeiros 3 meses e depois lá no mês 12. Então, é aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Ó. Aqui, eu estou fazendo a conta e é o seguinte, ó, é os 100 que eu peguei emprestado, mais a taxa de juros vezes o valor que eu peguei emprestado, que é o 100. Tá? Aqui, então, eu teria um valor de 105. No mês 2, eu já tenho uma dívida de 105. Como que a minha dívida vai crescer? Ela vai crescer mais os juros daquele mês. Então, mais 5% vezes 100. Tá? E o asterisco aqui é o termo utilizado na planilha eletrônica para multiplicação, tá? Só para você entender. Então, eu estou mostrando aqui essa evolução dessa dívida, calculando como juros simples. Lá no final, eu vou ter 160. Agora, com juros compostos, tem uma diferença. Olha só a diferença aqui. No primeiro mês vai ser igual. Então, as duas formas de capitalização aqui, elas são equivalentes, tá? Mas no segundo mês, a gente já vê uma diferença. Por quê? O valor que eu vou estar devendo no final do segundo mês vai ser esse 105 que eu terminei devendo no final do primeiro mês. E aqui eu vou multiplicar a minha taxa de juros, que é 5%, vezes esse 105 que eu estava devendo no final do primeiro mês. E não vezes os 100, como eu fiz aqui. Ó. Tá? Por isso que a gente diz que é juros sobre juros. Ou, então, como está aqui na nossa apresentação, né? Os juros é sobre o saldo devedor. Então, eu vou formando um saldo devedor à medida que essa dívida vai correndo e eu vou capitalizando os juros em cima desse saldo devedor e não em cima do valor que eu peguei emprestado ali, no caso, aquele 100. Tá? Então, é como se aqueles 100 eles fossem sempre atualizados, eu vou pagar os juros ali. Então, essa fórmula aqui, quando eu ponho esse n aqui exponencial, vai justamente fazer esse efeito, tá? Vai fazer esse cálculo aí. Então,
a conta ficaria aqui, aquele mesmo exemplo que eu trouxe anteriormente, né? Como é que ficaria? Um valor de 1.000, quanto seria lá no futuro, né? Então, é vezes 1 mais a taxa de juros e aqui elevado a 2, tá? Então, vai ser 1,07 elevado a 2. Vai ser 1.000 vezes 1,07 elevado a 2. Isso aqui vai dar 1.144,90. Então, dá mais do que se eu fizesse a conta de juros simples. Né? Então, é esse o efeito de juros sobre juros ou dos juros compostos. Vamos voltar lá na planilha, só para eu mostrar mais algumas coisas para vocês. Então, essa aqui é a mesma situação, só que aqui eu estou montando uma tabela na planilha eletrônica. Aqui eu digitei mesmo, né? Então isso aqui não é uma conta automática da planilha eletrônica, agora eu estou fazendo essa conta aqui utilizando aquele recurso de relação das células que eu mostrei para vocês. Ó. Então, estou fazendo o juros simples, que eu estou fazendo aqui. Estou somando aquela fórmula que eu mostrei anteriormente para vocês, aquele 100 mais os juros vezes os 100 que eu tomei emprestado. Tá? Então, vejam que eu sempre vou achar ali o valor que eu tenho no final do período, no final de cada mês, considerando o valor que eu tomei emprestado inicialmente, que é o 100. Tá? Nos juros compostos, como mostrei para vocês, eu vou considerar o saldo devedor. Então, é diferente. Aqui eu considero o saldo devedor. Ó. Então, no período 2, como a gente viu, eu vou fazer a mesma conta, só que aqui eu vou considerar, em vez de o 100, eu vou considerar o 105, que é o que eu tinha de saldo devedor no final do mês 1. Tá? Então, é o 105 mais a taxa de juros vezes os 105 e não vezes os 100. Então, esse é o efeito exponencial que eu tenho. Ó. Vocês vejam que sempre vai crescendo mais. No final de 12 meses, tá? No final de 12 meses, enquanto em juros simples eu teria uma dívida de 160, em juros compostos eu teria uma dívida de 179,59. Tá? Então, aqui eu peguei 100, né, e vou ter que pagar 160, ou seja, aqui é 60% de diferença. Aqui eu peguei 100 e vou ter que pagar 179,59, ou seja, é 79,59% de diferença. Tá? Então, é uma diferença significativa. E quanto maior é o tempo, mais essa diferença mais isso vai capitalizando, né? E maior vai ser a diferença lá no final. Certo? Então, até destaquei aqui, ó, que um erro muito comum de acontecer é o seguinte. Eu tenho lá juros simples, é uma taxa de 5% ao mês. Então, 5% ao mês é equivalente a 60% ao ano. Tá? Em juros simples, isso é correto dizer isso. Tá? Ou seja, se eu peguei 100 aqui no momento presente, eu vou ter que devolver 160 lá no futuro. Né? Eu peguei 100 aqui, vou ter que devolver 160 lá no futuro, ou seja, é 60%. Então, eu posso fazer uma conta da seguinte forma. Olha, eu peguei 100, o meu período é 12 meses e a minha taxa é 5% ao mês. Quanto que eu vou ter que pagar lá no futuro? Vou ter que pagar 160. Eu posso fazer uma outra conta, que assim, eu peguei 100, a minha taxa é 60% ao ano, e eu vou devolver isso no final de um ano. Tá? Então, 5% ao mês é equivalente a 60% ao ano. Isso para juros simples está correto. Ou seja, eu pegar aquela taxa ao mês, multiplicar por 12, eu tenho a taxa ao ano. Para juros simples está correto, mas para juros compostos não. E esse é o erro, né, que é muito comum das pessoas cometerem. Uma taxa é dada aqui essa taxa ao mês, 1% ao mês. Quanto você está pagando de juros ao ano? É 12%. Não é 12%. Tá? Porque quando eu tenho juros compostos, eu tenho que fazer um outro tipo de conta, que a gente vai ver mais à frente, para achar essa taxa equivalente. Mas aqui eu já tenho essa visão, né, do que está acontecendo. 5% ao mês, em juros compostos, é equivalente a 79,58% ao ano. Tá? Então, ou seja, se eu tenho juros compostos, eu peguei 100 emprestado, e no final de 12 meses, a uma taxa de 5% ao mês, eu vou ter que devolver 179. Se eu fizesse a conta com juros compostos, de que eu peguei 100 emprestado, e no final de um ano, e aplicando uma taxa de 79,58% ao ano, eu vou chegar no mesmo valor.
certo? Então é importante já ter essa noção aí, tá? E a maior parte das operações utiliza os juros compostos, como a gente vai ver aqui ao longo do nosso curso, tá? Bom, aqui é a mesma tabela que eu mostrei para vocês, tá? E aqui eu estou só mostrando um detalhe interessante, que quando eu tenho frações de um período, então aqui, ó, supondo que aqui eu tenho uma fração de um mês, então é 10% de um mês até um mês inteiro. O que vai acontecer é que quando eu utilizo juros simples, o valor que eu tenho no final do período vai ser maior do que se eu utilizasse os juros compostos. Então, para frações de períodos, o juros simples ele é maior do que juros compostos. Mas para períodos inteiros, os juros compostos ele vai ser maior. Às vezes até tem algumas operações bancárias que utilizam assim, olha, o cálculo quando é fração de um período usa juros simples. Mas quando é períodos inteiros usa juros compostos. Para sempre estar dando valor maior, né? É curioso isso. E aí vamos ver algumas convenções importantes quando a gente fala de juros simples e juros compostos e esse processo de capitalização ou descapitalização do valor, né? Aqui basicamente a gente está falando só de capitalização, quer dizer, eu tenho um valor hoje e eu quero achar o valor lá no futuro. Descapitalização seria se eu tivesse um valor no futuro e quisesse achar um valor hoje, tá? Mas isso a gente vai falar com mais detalhe na próxima aula. Então, alguns conceitos importantes. Isso aqui eu já abordei um pouco, né? A questão de que a capitalização ela pode ser diária, mensal, anual, tá? Então tem um período específico e essa conta é feita para esse período específico. No problema ou no contrato de empréstimo que você vai fazer, vai estar lá descrito como que é feito essa capitalização, tá? Um outro ponto importante é que geralmente se utiliza uma convenção de final de período. Então, quando que eu vou fazer a conta? Olha, se eu peguei R$1.000 hoje, ou R$100 hoje, quando que eu vou fazer essa capitalização? Eu vou fazer no final do período, e não no momento presente. Em alguns casos, essa capitalização pode ser feita no início do período. E a gente vai ver também mais adiante como que é feito isso, tá? Mas o padrão é sempre fazer esse cálculo no final do período. Então, se eu peguei o dinheiro hoje e é um mês, eu vou fazer essa conta no final do mês, ou daqui 30 dias, ou daqui 22 dias, né, considerando o ano financeiro, o mês financeiro, né, 22 dias seriam os dias úteis, tá? E como é que eu posso representar isso na forma de uma figura? Existe uma convenção para isso também, que basicamente é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. São essas setinhas, né? Então aqui eu tenho uma situação onde uma pessoa emprestou dinheiro aqui no momento zero, né? Então se saiu um dinheiro do bolso dela, é uma setinha para baixo, tá? Aqui é o momento presente, P, momento zero, tá? Saiu um dinheiro aqui. Suponha que essa pessoa vai receber o dinheiro de volta em uma parcela no final de 3 meses, tá? E outra no final de 6 meses. Então tem dois momentos aqui onde tem entradas. Então é a forma de representar graficamente essa situação de entradas e saídas de dinheiro. E aí eu vou fazendo essas contas. Por exemplo, quanto que seria esse valor do presente lá no futuro? O quanto que seria esse valor no futuro aqui no presente? Aí eu posso ir aplicando essas fórmulas que eu estou mostrando para vocês, tá? Em um fluxo financeiro simples, eu tenho uma única saída de dinheiro e depois uma entrada, que é essa situação do exemplo inicial que eu estava dando para vocês. Olha, você me emprestou dinheiro hoje, saiu dinheiro do seu bolso e depois vai entrar um dinheiro no seu bolso. Isso é chamado um fluxo financeiro simples, tá? Eu posso ter também a chamada série uniforme. Uma série uniforme, ela é um conjunto de pagamentos ao longo de um determinado período, tá? Então aqui eu tenho pagamento no período 1, no período 2 e por N períodos, tá? Então é uma série de pagamentos. E aqui é uniforme porque ela é sempre do mesmo valor, tá? Então isso aqui é chamado uma série uniforme, convencional, né? Eu tenho um conjunto aqui de saídas que são todos iguais. E aqui nós temos um chamado fluxo não convencional. O que fluxo não convencional é quando nós temos entradas e saídas, nós temos várias entradas e saídas ou inversões de sinais, né? Então aqui eu tenho uma saída, depois eu tenho uma entrada, depois eu tenho outra saída. Claro que para situações de
de crédito, de empréstimo, situações mais comuns, isso aqui é difícil de acontecer, mas quando eu faço uma análise de viabilidade econômica de um projeto, de um investimento, talvez essa situação possa acontecer. Então é interessante passar isso aqui para vocês também. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, de uma pessoa que contraiu um empréstimo de 1.000 e pagou 2 meses depois 2.000. Como é que eu resolveria esse problema aqui apresentando a figura do fluxo financeiro? E aqui eu tenho uma situação diferente, onde eu tenho que encontrar o I, ou encontrar a taxa da operação. Quer dizer, ele está me dando o valor do presente, o valor no futuro, e eu tenho que justamente achar o I, né? O período aqui é 2 meses. Como é que ficaria a solução aqui, né? Então, o que eu quero encontrar é esse I aqui. Em juros simples, eu encontraria o valor de 50%, né, utilizando essa equação aqui. E em juros compostos, eu encontraria o valor de 41,42%. Ou seja, com uma taxa menor, eu vou chegar no mesmo valor lá no futuro. Isso é justamente o poder dos juros compostos ou juros sobre juros, né? Aqui eu estou apresentando para você o passo a passo daquela conta, é a mesma conta que eu mostrei antes, né? Mas então, como é que ficaria esse processo aqui, né? Tenho a fórmula do valor futuro, valor presente, então estou substituindo aqui o valor futuro é 2.000, o valor no presente é 1.000, né? Eu tenho aqui a taxa, é o que eu quero encontrar, e o período é 2 aqui, é 2 meses, né? Então, estou substituindo aqui, depois esse 1.000 vai passar para o lado de cá negativo, vou ter essa situação, então eu vou ter 1.000 é igual a 2.000 e eu vou jogar esse 2.000 para lá dividindo, então eu vou ter esse resultado aqui de 50%. Tá? Para juros compostos, a situação é um pouco diferente, porque eu tenho um exponencial aqui. Tá? Então eu vou ter que primeiro passar o 1.000 para lá dividindo, eu vou chegar a um valor de 2, então eu vou ter o 2 aqui e esse exponencial aqui eu quero encontrar esse i. Então, para poder tirar esse 2 exponencial, eu tenho que fazer raiz aqui dos dois lados, né? Aí aqui eu corto, e aí eu vou chegar em raiz de 2, que é 1,4142, é igual a 1 mais i. Vou jogar esse 1 aqui para cá, né? Então, vai ser 1,4142 menos 1, igual a i, né? Então, isso aqui é igual a 0,4142 ou 41,42% ao mês. Tá? E para finalizar, eu tenho uma situação bem prática aqui para você, que é uma situação que muitas pessoas pensam, né? Questão da aposentadoria, ou de formar uma poupança, quanto que eu preciso poupar aplicando a uma determinada taxa de juros, a um determinado período, para ter um determinado valor lá na frente. Tá? E aqui eu estou propondo para você fazer essa conta com várias situações. Então, aplicações mensais, de 50, de 100 ou de 500, considerando uma taxa de retorno mensal de 0,3, 0,5 ou 0,8 e prazos de 10, 20, 30, 40 anos. Tá? Então, o primeiro ponto importante é que eu estou colocando aqui taxas e aplicações mensais. E aqui eu estou colocando prazos em anos, então eu tenho que converter isso aqui em meses também. Então, 10 anos, por exemplo, é 120 meses, certo? Eu poderia fazer essa conta utilizando essa função que eu mostrei para vocês aqui, essa fórmula, né, de valor futuro. Então, eu vou ter lá, apliquei hoje 50, vou deixar aquele 50 aplicado durante 120 meses a uma taxa de 5% ao mês. Quanto que eu vou ter lá no futuro? Daqui a um mês, apliquei mais 50. Vou deixar esse 50 aplicado, agora não são 120 meses, são 119 meses, a 0,5%, quanto que eu vou ter lá no futuro. E aí eu somo todos esses valores, né? Basicamente, o que eu vou estar fazendo aqui, né, essa operação, eu vou estar fazendo essa situação aqui. Aqui eu tenho aqui momento 0, momento 1, momento 2, tá? E eu quero saber lá, no momento 120, quanto que eu vou ter lá, qual que vai ser esse valor aqui no futuro, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o dinheiro do momento 1, vou levar ele lá para o futuro. Essa fórmula que eu mostrei para vocês. Quanto que é? Vou pegar esse dinheiro que está no período 2, vou levar lá no futuro. Então, como eu falei, esse momento aqui
são 120 meses que eu vou capitalizar. Aqui são 119 meses. No período 3, vou jogar lá no futuro também, só que aqui são 118 meses, tá? A taxa era 0,5% ao mês ali, né, que eu estava usando de exemplo. Então, eu poderia fazer 1 a 1 aqui essa conta, 120 capitalizado por 120 meses, desculpa, 50, né? Aqui é um valor de 50. Tá? Esse 50 aqui, ele é uma série de pagamentos, então eu vou chamar de PGTO ou PMT, tá? Porque ele é uma série de pagamentos uniforme, aquilo que eu mostrei para vocês. É sempre o mesmo valor que eu estou desembolsando aqui. Né? Então está saindo 50 aqui do meu bolso, aqui sai mais 50 do meu bolso, aqui sai mais 50, e lá no final eu vou ter um bolo, né, que eu fui formando ao longo do tempo. Então, basicamente, é essa operação que eu estou propondo para vocês. Então, eu sugiro que vocês tentem resolver isso. Você pode resolver na fórmula, aí, fazendo 1 a 1, mas imagina, se eu fazer essa conta 120 vezes, daria um trabalhão, né? Você pode utilizar a planilha eletrônica, e aí já facilitaria bastante, mas você ainda teria que fazer essa conta um por um. Né? Então, capitalizar o primeiro período, depois a aplicação do segundo período, depois a aplicação do terceiro período, depois do quarto, né, mês a mês. Daria um trabalho também, mas na planilha eletrônica isso seria basicamente um copiar e colar ali, você conseguiria fazer mais rápido, tá? Então tente fazer aí e eu já venho com a resolução para mostrar para vocês. Bom, então aqui eu tenho a resolução, né? Eu tinha lá uma situação de 10 anos, 120 meses, 20 anos, 240, 30 e 40 anos. Né? Se eu aplicasse 50, quanto que eu teria ao final de 120 meses aplicando 50 por mês? Tá? 50 por mês. Quanto que eu teria? Considerando uma taxa de retorno de 0,3% ao mês, de 0,5% ao mês e de 0,8% ao mês. Olha, se eu aplicasse 50 por mês durante 10 anos, eu teria 7.000 a 0,3%, 8.000 aproximadamente 0,5% e 10.000 a 0,8%. Tá? Vejam que eu fiz essa conta tudo de uma vez só, porque eu estou utilizando aqui uma função da planilha eletrônica que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho funções que já fazem todas essas operações de matemática financeira. Eu não preciso colocar a fórmula lá, tá? Então, inclusive, até na planilha anterior, acho que eu acabei não mostrando para você, mas eu tenho aqui a função que é chamada de valor futuro. Ó, então, aqui eu estou utilizando essa função que é valor futuro. Ou seja, quanto que eu teria aqui depois de 4 meses aplicando a uma taxa de 5%, ó, lembra aquela questão de relacionar as células? Ó? Então, eu estou digitando aqui igual, chamando essa função VF, aqui, ó, VF, taxa é 5%, número de períodos, aqui no caso são 4 períodos, tá? Aqui, ó, eu deixei em branco, que depois eu coloquei 0, né? Que depois eu já vou mostrar para vocês o que é isso aqui. E aqui é o valor presente, então é o valor de 100, quanto que eu teria no final de 4 meses capitalizando esse 100 a 5%. Tá? Então, ele vai dar a resposta aqui. Então, eu posso utilizar a função, né? Isso que eu queria mostrar para vocês. E aqui nessa outra planilha, eu estou justamente utilizando uma função também. É a mesma função, ó, valor futuro, que eu mostrei anteriormente para vocês. No entanto, ó, aqui quando eu chamo essa função, eu vou começar do zero aqui, ó. Então, eu vou colocar igual valor futuro. Aí, quando eu abrir parênteses, ele já vai mostrar aqui embaixo, ó, quais são os parâmetros que você tem do seu problema. Eu posso digitar aqui, então eu posso colocar aqui, por exemplo, 0,3%, ou eu posso simplesmente linkar com essa célula aqui. Se eu chamar aqui essa célula, eu posso apertar F4 e travar a célula. Tá? Isso aqui mais para frente, a gente já vai ver que vai ser bastante útil para nós. Então, quando aparece esse cifrão na frente, por exemplo, da coluna ou da linha, é porque a célula está travada. Se eu mudar essa célula de lugar, ele vai manter sempre a referência como essa célula aqui. Tá? Eu não vou fazer isso agora. Então, vou colocar ponto e vírgula. Ele pergunta para mim qual é o número de períodos. O número de períodos está aqui, 120. Tá? E agora é que vem a diferença aqui em relação ao anterior. Naquele anterior, eu tinha deixado 0 aqui nesse item PGTO. Tá? Esse PGTO é justamente uma série de pagamentos. Então, quando eu tenho um problema que está me dando uma série de pagamentos, tá? Eu preciso preencher aqui onde diz PGTO. Então, no caso, eu tenho uma série de pagamentos de 50. Né? Então, vou colocar 50 aqui.
Eu tenho que considerar também a questão de sinal. Então, esse 50 ele está saindo. Se ele está saindo, porque vai entrar alguma coisa lá no futuro, então eu vou colocar aqui menos 50. Tá? O valor presente aqui eu vou deixar 0. Quer dizer, hoje, no momento atual, eu não estou colocando nada. Eu vou colocar alguma coisa no final do primeiro mês. Tá? E aqui esse tipo, depois eu vou voltar nesse tipo, mas já vou dar uma visão inicial, é questão de fim do período ou início do período. Tá? Então, como eu falei, a convenção é o 0, assim, ó, fim do período. Então, quando que vai entrar os primeiros 50? No fim do período, no momento ali 1. Tá? Se eu colocar aqui começo do período, ou seja, eu colocar o parâmetro 1 aqui, em vez de deixar 0 ou em branco, né? Se eu deixar em branco, ele vai considerar que é fim de período, porque é o padrão. Tá? Mas se eu colocar 1, a função vai interpretar que o primeiro 50 está entrando no presente, está entrando no hoje, no momento 0, tá? E não no final do período, certo? Então, trazendo aqui, né, naquele gráfico, né, ele vai entender que o 50 tá aqui, ó, tá nesse, tá nesse momento aqui, ó, tá? Então, ele vai entender que o primeiro 50 está aqui, se eu colocar 1 ali, ou início de período. Se eu deixar 0, ou em branco, ele vai entender que está aqui, justamente no final do momento 1, tá? Então, beleza, vou deixar em branco. Ó, ele calculou para mim. Então, se eu aplicar 50 todo mês, a uma taxa capitalizando a 0,3% ao mês, durante 120 meses, eu vou ter 7.209, certo? Então, eu fiz essa conta aqui, seria a maneira mais rápida de eu fazer essa conta. Eu poderia fazer daquela forma que eu mostrei para vocês, quer dizer, fazer 1 a 1, depois somar todos eles. Poderia fazer assim, mas desse jeito que eu estou fazendo seria o mais rápido de você resolver, tá? No nosso próximo encontro, a gente vai falar de relações de equivalência, e aí a gente vai ver mais o uso dessas funções aqui na planilha eletrônica e também as fórmulas, se você quiser resolver à mão esses problemas, tá? E aqui na sequência da planilha, né, eu poderia fazer para aplicações mensais de 100 e aplicações de 500. Aqui é interessante ver o efeito, né, dos juros compostos, da taxa de juros e do tempo também. Então vejam aqui que é uma taxa de 0,3. Se eu fosse aplicando durante 40 anos, né, eu teria 53 mil. Uma taxa de 0,8, a diferença aqui já é bem maior, né? Então, é de 10 mil, vai para 280 mil. Tá? Aqui de 7 mil vai para 53. Certo? Então, isso aqui é justamente a questão da capitalização a uma taxa maior. Tá? E por um período maior também. Então, a diferença vai ser bem maior. Né? Então, a relação aqui, né, 7 mil, de 10 mil para 7 mil, né, praticamente aqui é 30% a menos. Aqui a gente já está falando de um valor que é algumas vezes menor do que 280. Então, isso dá uma boa dimensão da importância da taxa de retorno, né, quando eu faço uma aplicação financeira, e também do tempo que eu estou fazendo aquela aplicação financeira. E da mesma forma, voltando para o nosso exemplo inicial, né, se eu tenho uma situação de dívida e eu fico muito tempo devendo aquilo a uma taxa muito alta, aí eu estou do lado oposto, né? Seria uma situação ruim para mim, que eu vou estar com a minha dívida aumentando cada vez mais, certo? Então nós ficamos por aqui, desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau!